Bom, vamos fazer agora o outro noivinho, que tem o cabelo castanho e tem o cabelinho arrepiadinho com topete. Eu deixei a mesma espessura e a mesma quantidade de massa que o noivinho do cabelo preto, porém a parte de cima onde vai ser o topete eu deixei a massa mais espessa. E a parte de baixo eu deixei naquela mesma espessura. Eu vou colocando o cabelinho do mesmo jeito, bem rente às orelhas e ao palito. Só que a parte de cima eu não vou retirar como eu fiz no primeiro. Eu vou deixar juntar essa massinha lá em cima, no topinho da cabeça, bem na direção do topete, onde vai ser feito o topete. Então eu vou alisar esse cabelo para tirar essa emenda que ficou, né? Essa dobrinha. Vou alisando e vou dando formato também do topetinho. Vou alisando com os dedos. Se a sua massa estiver muito ressecada e você achar que precisa passar um pouquinho de água, você passa um pouquinho. Se não, só passando os dedos já fica legal. E eu vou dando o formato do topete. E alisando também a parte de baixo e grudando bem para a massa ficar bem grudadinha na cabeça. Agora eu venho com a espátula e vou fazer a divisão do cabelo, igual eu fiz no outro noivinho. Eu só não vou baixar a parte do topete, eu vou deixar o topete bem levantadinho. E eu tô fazendo a marcação inicial para depois eu preencher. Porque eu não vou mostrar tudo de novo, né? Eu já fiz no preto, no de cabelo preto. Nesse eu só vou mostrar a marcação mais ou menos, onde você vai fazer. E aí você marca bem depois. Agora eu vou usar a esteca de faquinha, que ela tem a ponta mais fininha, para puxar o cabelinho para frente para fazer o arrepiadinho. Então eu vou puxar de trás para frente, marcando bem. Agora eu vou fazer de frente para trás, para o topete ficar bem arrepiadinho. E eu deixo o meu dedo ali atrás do topete, para o topete não ir para trás e não baixar. Ele tem que ficar em pezinho assim. Então eu vou marcando com a estequinha. E aí eu dou um movimento para ele não ficar aquele negócio muito espetado para cima, né? Eu vou dando um movimento legal. E agora eu vou fazer as mechinhas, dando uns cortinhos em cima, para ficar umas mechinhas abertinhas. E ficar bem legal também. Cuidado para não amassar o topete. Aí você ajeita e acaba de marcar, fazer todas as marcações das mechinhas, dos fiozinhos, igual o de cabelo preto. Agora você pode pegar o pincel modelador ou um cabo de pincel, se você não tiver o pincel modelador, e você molha na água e vai passando assim na massa marrom para ela integrar um pouquinho com a massa da cabecinha dele, da pele, para ficar um acabamento bem bacana. Aí fica bem legal, fica bem natural. Agora eu vou posicionar a cabeça do noivinho. Eu vou ver se tá legal, se a posição do furo vai deixar a cabecinha dele na posição que eu quero. Mas eu coloquei o furo muito atrás, eu vou fazer um pouquinho mais na frente, porque senão ele vai ficar olhando muito para cima. Eu quero ele olhando na direção da câmera, né? Ficar olhando reto, não para cima. E aí eu puxei o cabelinho ali para tapar o buraquinho. Essa parte de trás depois eu arrumo. Então eu vou agora pegar também a cabeça da noivinha para posicionar, vou cortar o excesso do palito e também vou ver se vai precisar fazer algum ajuste. Se a cabeça de bola estiver muito dura e você não conseguir fazer o buraquinho com o palito, você pode usar uma tesoura de ponta fina. E aí você vai ajustando, fazendo os buraquinhos de acordo com o que você precisa para posicionar a cabeça. Se ficar uns buracos por fora, você depois coloca um pouquinho de massa na cor da pele e arruma. Eu passei cola na cabecinha, no palitinho, para colar agora a cabeça do noivo. Ajustei a posição para ver se tá legal. Vou deixar ele secando um pouquinho para a cabecinha dele não sair do lugar. E agora eu vou colar a cabecinha da noiva. Eu vou passar cola no palito e vou colocar a cabecinha da noiva agora.
na posição que eu quero. E para dar um acabamento, eu vou ver se tá na posição certinha. Vai ficar saindo um pouquinho do lugar, porque a cola da cabecinha da noiva ainda não secou. Mas eu já vou fazer um acabamento no pescocinho dela, para não ficar esse palito aparecendo. Se você achar necessário fazer isso no pescoço do noivinho também, você faz. É só você usar a massa com a cor da pele do noivinho. E eu vou usar a massa com a cor da pele da noivinha agora. Peguei um pouquinho da massa. Se você achar que é preciso dar uma amolecida, molhe um pouquinho na água para ela ficar mais molinha. E você vê a quantidade de massa que é necessário. Eu fiz um rolinho e vou colocar em volta do palitinho que está aparecendo e vou alisar. Veja, eu vou aproveitar para tampar o buraquinho que ficou, o buraquinho onde estava o palito. Aí, se você precisar fazer esse retoque no noivinho também, você faz. Se ficar algum buraquinho, você faz o mesmo retoque. Eu vou usando água, o pincel modelador. Onde o pincel não alcança, eu uso um palitinho. E aliso com o dedo. Agora eu vou ver se a posição tá legal de novo. Tá bacana. Então, agora eu vou colocar o óculos no noivinho. Eu vou posicionar para ver primeiro a posição que ele vai ficar e o tamanho da perninha do óculos. Eu vou tirar o excesso, mas eu vou deixar uma quantidade que vai ficar dentro da massa. Cuidado para você não cortar muito, senão você não vai conseguir fixar ele no cabelinho do noivo. A massa tem, a perninha do óculos tem que entrar na massa do cabelinho. Eu passei um pouco de cola para fixar melhor e eu vou só marcar. Eu estou usando a cola para marcar onde eu vou fazer o buraquinho para colocar as perninhas. Então eu venho com a esteca, ó, e corto bem rente na cabecinha dele, na direção onde ficou a marquinha da cola. E agora eu vou colocar a perninha do óculos dentro do cabelinho. Se você precisar da ajuda de um palito, você usa para fixar melhor lá dentro. E coloca a massinha em cima do cabelinho para ele fixar melhor. E dá uma apertadinha em cima do óculos com o cabelinho para ele ficar bem fixo. Ajeita bem para não ficar torto. E agora usa a estequinha para fazer a marquinha do cabelo novamente em cima da orelha, para ele ficar aquela costeletinha, né, em cima do óculos. Aí ajuda a segurar os óculos e ajuda também a dar o acabamento. Agora eu vou pintar as hastes dos óculos. Eu vou usar tinta acrílica preta brilhante. Você pode usar na cor que você desejar. Se os óculos forem prateados ou forem dourados, você pode usar tinta metálica, tinta relevo ou aqueles pós douradinhos. Você mistura o pó dourado ou prateado com verniz, um verniz transparente, um verniz incolor. Você mistura um pouquinho com um palitinho de dente, né? Põe numa vasilhinha, mistura, até você ver que ficou uma tinta legal que dá para pintar. E aí eu tô usando o pincelzinho da ponta fina e eu vou pintando aos poucos. Eu vou pintando e depois eu vou acrescentando mais tinta se eu quiser essa armação mais grossa. E se você errar, depois é só você vir, você espera secar um pouco, depois você vem com um palitinho de dente e passa para tirar o excesso e você vai ajeitando. Não precisa nem passar água, só o palitinho já ajuda. Só espera secar para poder fazer o reparo. E eu vou pintar também as perninhas dos óculos. Com cuidado para não sujar o cabelinho dele, mas também se sujar, você pega um pedacinho de algodão molhado, coloca no palito, né? E dá uma limpadinha.
Agora eu vou fazer também a parte do meio do óculos. E vou pintar o outro lado igual. Eu vou dar uma aceleradinha para o vídeo não ficar muito extenso. Mas é o mesmo processo do primeiro lado. E você vai ajustando o que você achar que precisa ajustar. Espera secar bem, deixa lá no cantinho. Enquanto isso, vamos fazer o cabelinho da noiva. Você pode usar 200 gramas de massa. Eu estou usando aqui cerca de 185. Você pode usar um pouquinho mais. E depois você tira o excesso. É sempre melhor sobrar do que faltar. Eu vou passar óleo na mesa. E eu vou abrir a massa. Da mesma maneira que eu abri a dos noivinhos. Mas agora eu vou deixar ela de um jeito que fique retangular. E não abre muito, deixa ela numa espessura grossinha, um pouquinho mais grossa do que a espessura do cabelo dos noivinhos. E eu vou abrindo, ó, dessa maneira que ela fique retangular, para dar o comprimento do cabelo. E eu vou vendo se a largura vai bater de uma orelha a outra. Então eu vou medir agora, ó. Ela não tem orelha, mas imagina como se ela tivesse. Então, ela tem que bater ali, nessa direção mais ou menos que eu tô mostrando. Eu vou abrir só mais um pouquinho, porque eu achei que ainda ficou muito para trás. E aí, eu vou ajustando o tamanho da massa. A espessura ainda tá grossa, eu dei uma ajustadinha. E agora, eu vou tirar aqueles excessos nas laterais que ficam tortinhos, né? E vou medir para ver se a largura ficou boa. Tá legal? Eu vou abrir um pouquinho mais para ficar mais fechadinho, senão ela vai ficar com o cabelo muito para trás. Por isso que é bom sempre usar mais massa, porque aí você vai ajustando aos poucos, né? Agora eu vou fazer a marcação das mechinhas usando a... Eu vou medir para mostrar primeiro. Vou tirar o excesso ali de baixo e deixar arredondado. E vou tirar a rebarba alisando assim com a mão, que às vezes ficam umas rebarbinhas na hora que a gente corta. Agora eu vou usar a espátula para fazer a marcação das mechas do cabelo. Eu não pego desde lá de cima, eu só pego um pouco da metade para baixo. Um pouco mais abaixo da metade, né? E eu vou fazer também do lado de dentro, ó, a parte que vai ficar para dentro do cabelo. Eu marco os dois lados. Deixo marcadinho. Eu vou ver qual é o lado que tá mais bonitinho para ficar para trás. Geralmente é o lado que fica virado para a parte do rolo, né? A parte que fica para dentro, ela não fica legal. Eu marquei ali até onde eu vou passar cola. Eu medi na cabeça, marquei com a unha mesmo, até onde eu vou passar cola. E aí eu tô passando a cola na massa para colar na cabeça da noivinha. É importante você passar cola, porque a cola, o cabelo vai segurar a cabeça dos dois, né? Senão ela vai abrir e vai sair da cabecinha, vai ficar um defeitinho. Agora eu cortei as mechas larguinhas mesmo, só para dar movimento no cabelo. E vou ajustando ali a altura. Eu vou olhando qual é o comprimento que eu quero deixar o cabelo. Então eu vou colocar a massa de acordo com o comprimento do cabelo que eu quero. E vou ajeitando para não ficar torto, não ficar um lado maior do que o outro. Então você ajeita o seu também. Agora eu vou ver qual é o ladinho que a noiva usa o cabelo virado, né, partido. E aí, ó, eu faço igual dos noivinhos também. Deixo para um lado, tiro o excesso
Tenho cuidado para não tirar demais o excesso, para não ficar um buraco. E aí eu vou empurrando a massinha e alisando para grudar na cabeça. E eu junto bem. Agora eu vou tirar esse excesso que ficou. E dou uma alisadinha. E agora eu vou marcar lá onde estava mesmo marcadinho já, fazer a divisão do cabelo. E eu marco as mechinhas no topinho da cabeça, seguindo a direção das mechinhas de baixo, para não ficar tudo torto, né? Vai olhando as mechinhas embaixo como é que tá. E ali atrás. Agora eu vou fazer a franja. Eu vou usar cerca de 24,8 ou 25 gramas de massinha. E eu vou fazer um rolinho com uma ponta mais fininha, rolinho bem grossinho. Eu vou só dar uma leve amassadinha e eu não vou abrir muito esse rolo, eu vou deixar ele bem espesso. Eu vou deixar ele homogêneo, né, igualado. Na mesma espessura que o cabelo também. Eu vou agora marcar só um lado, eu não preciso marcar os dois lados para fazer a franja, só um lado. E agora eu vou medir para ver se o tamanho tá legal. Eu vou posicionar onde eu quero e vou cortar na diagonal seguindo a divisão do cabelinho. E vou passar cola, é importante passar cola, porque depois que a massa encolhe, ela pode descolar. Então eu vou agora ajustar a franjinha, dar um movimento no cabelo, não deixar ela muito reta, senão não fica legal. Deixa com o movimento. E eu vou marcar ali com as mechinhas. E essa marcação, ela ajuda também a fixar a franja no resto do cabelinho da noiva. E eu vou ajustando para dar um movimento legal. Agora vamos colar os noivinhos na base. Eu vou usar a cola instantânea. Eu vou passar embaixo do noivinho e vou colar. Preste bem atenção para ver se ele está olhando na direção certinha, se ele está olhando para frente e se a noivinha também está olhando na mesma direção que o noivinho. Vou dar uma leve viradinha no pescoço dele, porque senão a noivinha não vai ficar muito abraçadinha, muito juntinho. E se você precisar ajustar também, você ajusta. Eu vou empurrar o cabelinho dela lá pra cima, pra eu conseguir fazer o pescocinho, o bracinho dela. Eu tô passando cola tanto embaixo da noivinha, quanto um pouquinho ali no vestido, onde a gente fez aquela marquinha, lembra? Que ela vai ficar grudadinha nele. Então eu passei um pouquinho de cola no corpinho dela para ela grudar o corpinho no corpinho dele. E eu vou deixar o cabelinho dela assim um pouquinho mais para cima. Então é importante você fazer os bracinhos dos dois enquanto o cabelinho dela ainda tá molinho, para você conseguir fazer esse movimento. Eu tô passando um pouco de cola no cabelo dela para grudar os dois, para grudar o rostinho ficar bem coladinho. E aí eu aperto bem para eu ter certeza de que vai ficar colado. Se for preciso, coloque, espere, né? É bom você esperar um pouquinho, ele ficar bem coladinho. Mas não deixe o cabelo ficar muito duro. Agora eu vou passar cola para colar os bracinhos. As medidas são as mesmas do primeiro noivinho que eu fiz. Então, qualquer coisa é só você voltar no outro vídeo. É legal você ir anotando, né? As medidas. Para quando você fizer, você já tem as medidas anotadinhas e você não precisa ficar olhando toda hora, voltando para olhar toda hora o vídeo. E eu vou fazer a mesma coisa, vou passar cola para colocar os bracinhos na frente. E esse aí vai ficar melhor abraçadinho do que o primeiro eu errei um pouco a posição e eles não ficaram muito de frente um pro outro. Eu vou passar um pouquinho de cola ali na noivinha para a mãozinha dele ficar bem firme ali e não cair. E agora o bracinho da noivinha. E dá uma ajustadinha.
Agora vamos colocar o buquê. Eu vou cortar bem o excesso, vou deixar só uma pontinha. E vou passar cola no cabinho do buquê. E vou colar na noivinha. Então você tem que colar enquanto o bracinho dela estiver molinho. Você acabou de fazer o bracinho dela, já cola, tá? Eu tô passando um pouquinho de água para dar uma limpadinha. Essa colinha depois você tira com o algodãozinho molhado, antes que seque. E aí eu vou deixar ele secar. Se você achar necessário, eu acho necessário fazer isso, coloque alguma coisa pesadinha para apoiar eles, tanto do lado da noivinha quanto do lado do noivinho, nas laterais, tá? Para eles secarem grudadinhos assim, não ter risco de descolar a cabecinha, porque a massa ainda tá mole. Eu tô passando um pouco de cola ali para colar o cabelinho dela, senão o cabelinho vai ficar abrindo e não vai ficar legal. Aí assim, o cabelinho dela fica coladinho no braço e fica com um movimento bem bacana. E aí, se você quiser fazer um movimento no cabelinho dela para não ficar aquela coisa reta, você pode levantar as pontinhas e deixa o topetinho levantadinho. Olha, uma dica bem legal agora é que você pode passar verniz no olhinho deles. Eu vou usar um verniz vitral brilhante incolor. Eu estou explicando aqui que se você quiser, você pode passar um verniz fosco primeiro. Eu uso verniz spray. Eu passo o verniz fosco nele todo e depois eu vou e passo o verniz vitral incolor em todo o olhinho, porque essa parte que a gente fez branquinha de massa não tem brilho, né? E aí você passa em todo o olhinho. Mas antes de você passar o verniz, tanto o fosco quanto o verniz vitral brilhante, você precisa esperar ele secar muito. Então deixa ele secar pelo menos uma semana. Principalmente se a região onde você estiver for fria, for uma região muito úmida e fria, esses noivinhos vão demorar um pouquinho para secar. Então deixa eles secarem pelo menos uma semana, se você for passar verniz no corpo inteiro. Se você for passar verniz só no olhinho, você só espera secar de um dia para o outro após a pintura dos olhos e aí você já pode passar. Eu já estou passando, isso daí eu terminei os noivinhos faz 24 horas, ele já está bem durinho e eu passei o verniz só no olhinho, eu não estou passando no corpo inteiro. Mas se você quiser passar no corpo inteiro, é o verniz spray fosco. Olha, uma dica bem bacana é na hora de você limpar o seu pincel. Você acabou de usar o verniz ou acabou de usar aquelas colas, a tinta metálica ou aquelas tintas em relevo que são um pouquinho mais durinhas, chatas de tirar, você limpa imediatamente, tá? Não deixa secar, porque senão o seu pincel vai ficar duro e você pode perder ele simplesmente e não conseguir mais usar. Então, eu uso óleo de cozinha. O mesmo óleo que a gente usa para abrir a massa, eu uso para limpar o pincel. Então, eu venho com o papel toalha, dou uma limpadinha para tirar o excesso e depois eu passo o óleo. Olha como fica super macia, fica bem hidratada e fica super limpinha. Se você esquecer de limpar o pincel imediatamente e ficou duro, aí você passa um pouco de óleo, deixa na água de um dia para o outro, pega novamente e vai passando o óleo. Você passa o óleo nas cerdas assim, da maneira como eu estou mostrando, tá vendo? Vai abrindo as cerdas e vai passando o óleo, até você ver que está bem macia. E vai tirando a sujeira com o papel toalha. Ele fica super macio e hidratado. Não é uma dica legal? Não precisa mais comprar removedor, só usa óleo. Esse vídeo, então curta e compartilhe, se inscreva no canal e fique por dentro das próximas dicas e próximas videoaulas que estarão disponíveis. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, deixa aqui nos comentários. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar também, que eu vou ler com muito carinho. Curta, compartilhe para eu saber se você está gostando e para eu saber se eu devo continuar.
fazendo essas videoaulas. E não esqueça de curtir também a minha página Carla Félix Biscuit Personalizado. Um grande beijo, tchau, tchau!